Depois de 17 países, vários quilômetros rodados, dirigindo essa combinha, eu, Druida, e minha companheira Kamaia e a Oni Kenk, a nossa dog, chegamos no México. E nesse tempo que passamos por aqui, conhecemos lugares fantásticos e sentimos a felicidade nas mais simples experiências, como um banho de rio, até experiências que vamos levar para o resto de nossas vidas. Bora mostrar só um pouquinho do que está sendo essa festa do Dia dos Mortos aqui em Oaxaca, México. Isso porque a gente está no segundo dia de comemorações, de celebrações de uma das maiores festas do mundo, tão especial e tradicional. Afinal, ela tem 3.000 anos. E dá-lhe perna para aproveitar ao máximo dessa grande celebração que durou vários dias, dia e noite, andando pelos bairros todos coloridos, enfeitados, com muita cultura e tradição. E isso é uma vantagem de viver assim como nômades. A gente tem a oportunidade e a liberdade de poder conhecer de perto, vivenciar mesmo cada povo em sua cultura, em seu costume. E aí, nômades, encontramos esse lugar aqui, ó. Vamos ver qual é aqui, ó. Olha só que lugar doido. A gente tava falando das pernas, mas não sossega também parado na Kombi, né? Tem que aproveitar mesmo esses dias que tá aqui. E todo lugar tá assim, ó, tão bonito, tão enfeitado. E não tem como falar do México e não falar da comida mexicana. Aqui a gente começa aprendendo a comer a comida mexicana, depois a acostumar cada tempero, cada pimenta. E no final não é que a gente se acostuma e capaz de sentir falta. Viajando a gente aprende o dinheiro de cada país e aprende que não há dinheiro no mundo que pague os momentos que a gente vive e as pessoas que a gente conhece. A cada amizade a gente só agradece. Ai, assim a gente segue estrada. É a parte mais difícil, é não poder criar vínculos. Claro que os vínculos são pela internet, agora eles viajam junto com o YouTube, como vocês aí. Mas dá uma saudade, né? Quando a gente conhece pessoas bacanas. E claro que não poderia faltar os perrengues da estrada. Um dos piores dias foi aqui que a gente viveu. Ai, olha o barulho que ela tá fazendo, tá quebrando o resto, tá tudo estilhaçado. Meu Deus, eu não tô acreditando. Por essa a gente não esperava. O celular virou 10 agora, cara. Nossa! Ai, eu não tô... E com esse perrengue, percebemos que realmente não estamos sós. E com a ajuda de vocês e da Trucão, conseguimos novas placas. Mas já era previsto, depois de 17 países, o México foi onde a Kombi mais quebrou, para testar mesmo nossa paciência. E depois de tanto teste, a gente tem a certeza que paciência não falta, assim como fé e vontade de realizar nossos sonhos. Então, com positividade, a gente segue na estrada. E independente do país, o que não muda é as rotinas de quem vive dentro de um motorhome, como encher os tanques de água, que é uma prioridade para seguir tranquilo a estrada. E a gente veio para Oaxaca para ver como era o Dia dos Mortos, uma grande festa, uma das mais famosas do mundo, e vocês acompanharam aqui no canal. Agora é hora de seguir finalmente para a Península de Yucatán. Ainda vai demorar uns 800 quilômetros. O nosso destino principal, Cancún, que é um grande sonho conhecer, né? Fora isso, tem várias paradas no caminho que vocês vão acompanhar. A primeira delas vai ser aqui pertinho, cerca de 5 quilômetros, nem considera estrada, né? De jeito nenhum. Que vai ser para ver
a maior árvore do mundo. Maior Será? tronco de árvore do mundo. É mesmo, vamos falar melhor? É a mais velha, isso é mesmo. A mais velha e a mais larga árvore do mundo. O Árvore del Tule. Bora Tronco pra lá. da árvore. É isso aí, o tronco da árvore. E chegamos, nômades, na primeira parada. A árvore não é essa, fica ali dobrando a esquina. E quem diria em um pouco espaço, né? A gente... Poucos quilômetros? Poucos quilômetros. A gente mudou tanto o visual, a situação de cidade grande, né? Aqui a gente já vê várias roupas artesanais, galera. Muito bacana, olha isso. Chegando aqui a gente descobriu que paga pra gente entrar ali dentro, onde tá o cercado da árvore, 20 pesos. O ticket vende ali, ó. Mas como dá pra ver ela daqui de fora mesmo, a gente vai chegar só um pouquinho mais perto pra mostrar melhor pra vocês. E a gente tá filmando tudo aqui de fora. Afinal, tá tranquilo, né? Dá pra ver ela. Dá pra ver? Vou pagar 20 pesos pra ver o negócio que dá pra ver daqui de fora. Ela é um cipreste mexicano, por isso também conhecida como Árvore del Tule. Bem, eu não sei, mas eu acredito que na nossa Amazônia e a Amazônia brasileira deve ter algo similar na largura, se não até maior, hein? Não sei não. Mas isso é o que mostra a internet que a gente pesquisou. Também achamos que aqui tá escrito como a maior árvore do mundo. E aí já bateu com outras informações, que não. Existem as sequoias, que dizem são as árvores mais grandes do mundo, mais altas. Então é medido tanto na largura, quanto na altura, quanto na idade e por aí vai. E depois da Árvore del Tule, a gente segue estrada até Mitla. Fica a cerca de 50 quilômetros do centro de Oaxaca. Lá é um pueblo mágico, assim como o México denomina os seus pequenos povoados que ainda guardam a cultura, os costumes e algo bem ancestral. E a gente vai lá conferir. México é muito estressante dirigir. É bom dirigir onde tem pedágio. E aí é pista dupla, tranquilo. Aqui você tem que ficar andando no acostamento. Os caras te empurram pro acostamento. Enquanto o Brasil é proibido, aqui eu tenho que andar praticamente no acostamento. E aqui chegamos no Vale de Mitla. Vamos ficar aqui nesse estacionamento da zona arqueológica. Pelo que eu vi, a zona arqueológica eu acho que entra naquele portão, não sei o porquê que está fechado, mas é por ali que entra. Deve ser o horário já, né? Porque já é 5 e pouco. A gente está aqui para conhecer um outro lugar que fica um pouquinho mais longe, que é o Hierve Água. Diz que é uma formação rochosa onde acumula uma água, um lugar bem distinto, bem diferente. E assim como ele, só existe um outro lugar que fica lá na Turquia. Então, claro, por essa curiosidade, a gente veio até Mitla. Mas vale pelo povo, por conhecer um lugar novo e ainda mais por ser um povoado assim tão pequenininho. Que é o que a gente nômades gosta muito. Afinal, viajar, assim, morar numa combinha, cidade grande, vocês já viram. Não é tão legal não, né? Então aqui a gente vai ficar. Já conversei com umas senhoras que estavam ali. E esse é um parqueadeiro, um estacionamento público. É gratuito, tá no Ayurveland. É de lá que a gente pegou, além das referências dos outros amigos viajantes. Mas tem um detalhe, ele fecha às 7. Então a gente tem que fazer tudo antes das 7 e depois a gente vai ficar trancado aqui pra dentro, até amanhã de manhã. E agora já é finalzinho do dia. A gente aqui tá em Mitla, feliz por estar num lugar novo.
bora ver o que Mytla tem aqui nessa parte dos artesanatos. É um mercado de artesanato, de artesanias. A gente vai fazer agora no final do dia, porque amanhã de manhã a ideia já é ir conhecer o Hierve Água. Diz que quanto mais cedo, melhor, senão enche de gente. Aqui é um parquinho para as crianças, ó, um parquinho bem bacana. Uns brinquedos legais e novinhos. Pelo jeito a gente chegou no final da feirinha. Porque ó, já tá recolhendo as coisas. A hora não, graças. E uma coisa que eu quero experimentar. A neve. Parece ser um sorvete, mas a gente precisa provar para falar mais. A neve é algo bem popular e diz que é dessa zona mesmo de Oaxaca. Então antes de ir embora a gente tem que experimentar, hein? E mais uma, um mescal com gusano, que é uma larvinha. Será que vai rolar coragem aqui entre os nômades? Quem? Quem vai provar? É só engolir. Gira de uma vez o mescal e vai a larvinha junto, ó. Olha que legal o chapéu, Fá. Bem viking, hein? Olha lá, tem Barbie e tudo. Agora eu vou provar as nieves. Bora lá, é um sorvete mesmo. Essa é de noz com amêndoa. Muito bom, minha gente. Este es hueso oaxaqueño, es un preparado de coco, piña y zanahoria. Cenoura. Ó, vai cenoura. Pinha, que é abacaxi. Muito bom também. Quero uma de nuez. Este es leche quemada, es tradicional de Oaxaca. Ó, tradicional aqui, leite queimado. Esse você experimenta, ó. Vou trocar aqui pra ele experimentar também, né, ó. Bueno. Bom, né? Bom. Muito bom. São a base de leite ou de água? De leche y de agua. De Estas son de leche. leche y ya las de agua son aparte. Son tuna, mango, limón, guanábana, maracuyá y tamarindo. Son las de agua. Vida de marido de blogueira não é fácil, hein? Às vezes não. Mas ele é blogueirinho também, ó. Não resistiu. Peguei um Tchim, de tchim. limão. Aê. E aqui a gente vê várias construções assim, ó, muros imensos, feito daquela pedra que eu comentei no outro vídeo, as canteiras. Uma pedra muito utilizada porque, assim como a pedra São Tomé aí do Brasil, ela absorve bem o calor, sabe? Então fica fresquinho lá dentro. E hoje foi um dia bem quente, mas engraçado que aqui, olha os doguinhos ali já encarando a Dona Oni. Tá forte. Eu tô de saia, tenho que segurar aqui. E isso porque Mytla fica a 1.600 e pouco de altitude. Diz que chove também bem pouco por aqui. Aham. Só no verão. Ventar, venta. E bem, viu? O que tá escrito ali? De grátis. Eu acho que é. E não deixa de ser uma ruína, né? Ó, se fosse lá em Minas, eu ia falar que é pra secar café, hein? Por quê? Tipo um terraço assim, né? É, os terreiros da fazenda de café em Minas era tudo assim. Terraço e... Essa hora você tá terminando de recolher ele. E em várias paredes aqui a gente vê desenhos incríveis, assim, ó, as pinturas, como essa, linda, linda. Fecharam o portão agora do estacionamento. Cerraram. Agora não, só amanhã. Mentira, dá pra passar por baixo lá. Olha, dá mesmo. Falaram que é às 7 da manhã que abre novamente. Vamos ver, né? Isso é porque a gente queria chegar cedinho no Hierve Água. Vamos dormir do lado das ruínas, hein, Fá? Queria saber por que fecha o portão. Acho Cidade tem que- quase ninguém, tem 1.000 pessoas. Acho que pela segurança, né? Ah, nossa. É,
De quem fica? Das almas, né? Pode ser Ai, que aqui credo, seja, aqui, pá. Mitla não significa... Como é que é? É o Vale dos Mortos. Então, Mitla é Vale do... Tem um monte de defunto debaixo de nós aqui. Viu? Não, e uma das histórias que eu escutei é que pá, realmente aqui era um grande cemitério, até mesmo antes das ruínas. A ruína tá ali. Vamos dormir do ladinho. Tá ali. Vocês sabem que eu adoro mostrar essa parte da comida aqui na combinha, né? Mesmo que seja assim um hot dog simples. Olha o vento, não tô dando conta não, olha como tá. Tô tentando manter aberto pra sair a fumaça, o calor. Mas tem que ficar de olho pra não apagar. E como eu falei, ó, esse fogão é massa por causa disso. Ele é resistente ao vento. Ele é da Duo Cerâmica da Náutica. Tem vários da Náutica, mas esse Duo Cerâmica é o sistema que não apaga mesmo quando venta. Vamos ver se resiste a esse vento. Vou pegar mais um aqui, né? Só pra manter a fama de mal. Olha o tamanho desse pão. E é o pão francês que a gente encontra aqui como bolilo. É difícil de achar. Acha só nos supermercados maiores, né? As padarias também, né? Ai, retiro o que eu falei. É, né? Na padaria também, na farmácia. Não, eu quis dizer que na padaria é sempre mais caro, os mercados mais baratos. E o que tem de diferente da salsicha do Brasil pra cá é que aqui a gente não acha salsicha de carne, né? Aquelas vermelhonas cheias de... Cheio de química também, né? Aqui a salsicha é de pavo, que é tipo peru. Peru. Salsicha de peru, olha. E menos mal que não tem plástico, né? Porque em alguns países a gente pegava plástico. E nem tanto conservante, né? Porque ela não é vermelhona igual que a do Brasil. Eu acho que aqui é conservante, né? Eu também não sei. Sei que eu como. Boa noite aí pra vocês. Até amanhã. Valeu. Boa noite, galera. Já no lugar dela. Olha que sono. A gente começa a se despedir de Mitla para seguir até o Erviágua e seguir estrada hoje. Ai, mais ou menos, né? O colchão não tá muito legal. As nossas noites estão sendo um pouquinho mais difíceis porque nosso colchão já tá muito velhinho. Estamos aí com 2 anos desde que saímos do Brasil. Então, a parte que eu fico sentada de dia, ele já tá bem menor, a outra tá maior. Então tá assim, ó. E não é só o colchão que tá velhinho, não. A Kombi já mostra desgastes. Olha isso. Nossa. E esse é urgente. A gente vai ter que parar em algum lugar também pra... Tem que soldar isso daí. Todo carro é assim, mas a Kombi, a parte de baixo dela chega uma hora que fica toda podre. 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 Principalmente a frente, né? Podre. A lua já deu uma Podre. cratera ali, ó. A parte de baixo sempre tá podre. Não sei se é porque a água da chuva vem, empoça embaixo e aí... Espirra também, né? Acho que areia, terra, e vai juntando tudo. Tá podre, mas tá no México. Já rodamos bem. A Isa, ela tá uma guerreira, nem podemos reclamar não. Tá precisando mesmo ajeitá-la. Mas bora terminar a missão antes. Aquecendo os motores e bora, partiu! E a gente pensando ontem que era 12 km
pedágio na estrada. Tinha sim, mas pegamos uma senhora tão gente boa que ela falou, não, ó, tem uma outra estrada por aqui que é toda pavimentada e que é livre de pedágio. E aí a gente, ainda bem, não precisou pagar 85 pesos, que dá aí, ó, quase 30 reais. Que bom, né? Começamos o dia com sorte. Valeu, tia! Essa é doida, hein? Não. E continuamos vendo muito tuk-tuk para essa área. Acho que eles fazem o transporte tanto da comunidade quanto dos turistas que vêm até aqui. Olha o chapeuzinho da tia. Agora a gente já tá chegando, falta 5 quilômetros. Bueno, gracias. Aí. E não teve jeito não, teve outro pedágio, a gente saiu de um, mas esse é a própria comunidade, ó, comunidade de... São... Ixi, agora ficou no vácuo aqui, mas pula essa parte. Que dá o passo ao Herviágua, cobra aí 20 pesos por pessoa. Tchau. E já pegamos a informação que lá é 50 pesos a entrada. Então tá aqui a relação dos valores que a gente vai pagar para fazer esse passeio. Bueno. Bueno. Bem, chegamos aqui na portaria. Foi realmente 50 a entrada por pessoa. E bora que o sol tá pegando, hein? Bora. E a ideia hoje ainda é seguir estrada. Gracias. Bem, o legal dessa aventura é que a Oni vai poder ir junto. Esse é o estacionamento. Daqui é caminhando. E são cerca de 10 da manhã e realmente, olha, 2 ônibus cheios chegando. Quer dizer que vamos compartilhar com muita gente, pelo jeito. E chegamos aqui, vamos ver se realmente só tem esse poço, mas fica ali na frente, pelo jeito bem bonita a cor da água. Aqui tem algumas restrições, que não pode voar de drone, não pode usar bloqueador solar para entrar na água. Na real tá escrito ali que nem na água pode entrar. E chegamos! A caminhadinha é bem rápida. Eu achava que ia fazer uma trilha, ó. Até trocamos as roupas. Mas não, não dá nem 20 minutos caminhando. É um sendeiro todo cimentado, pavimentado. E chegando aqui a gente vê algumas restrições, como ter roupa de banho apropriada. E aqui tem os vestidores. Ó, tem até regadeira, banho. Uhul! Vou sair com banho tomado hoje daqui. Garantir o banho do dia. Nossa, 20? Mas ela não sai quente não. Ao invés de, claro, o nome Herviágua, parece que é água fervendo, mas não, a temperatura dela é gelada. E isso dá pra conferir, dá pra gente entrar lá embaixo. Aqui eles prepararam como uma piscina com essa água e é uma água rica em cálcio. Então diz que tem várias propriedades que faz bem a gente nadar nela. E
Tem uma curiosidade, só aqui no México e na Turquia que existe outra formação igual a essa, que é uma formação através do cálcio, que a água vai escorrendo e petrificando toda essa encosta e fica essa coisa linda aqui, ó. Falando bastante a palavra linda, mas realmente o lugar é incrível. Uma observação, calcificando. Tá aqui mais um olhinho d'água. Olha que bonitinho esse. E por que será que eles cercaram, né? É, porque deve ser frágil aqui. Para as pessoas também não pisarem, né? E não vai ser aqui que eu vou garantir o banho de hoje. Não. Tá muito gelado e muito cheio também. Dessa eu pulo, hein? Tomar um banho. Não, não. Essa tá bonita, essa tá Linda. É mesmo. Ah, essa preta aqui também gostei. Galera, saímos já lá do Ever Água. Agora são quase 2 horas da tarde. Estamos indo sentido já Campeche, Atlântico agora. Hoje a gente vamos tentar dormir aí num lago que tem no Overlândia. Llanos d'Água, se não me engano é o nome da cidadezinha. Dá uns 194 quilômetros tá dando aqui. Bora lá. Simbora. Never really know what's going on. Look at me sometimes. Oi. Nossa, é bonito aqui, hein? Ontem à noite não dava pra ver. E depois daquele nosso cafezinho básico na Kombi, a gente vai sair para conhecer um pouco melhor a área e aproveitar o dia. Dona Oni, o que você tá aprontando aí? Já rolou aqui na terra, já nadou. Pra ela é muito bom quando a gente encontra um lugar assim. É. Que bom. Fica toda faceira. E lá do outro lado tem uma mistura de pássaro, né? Até Nossa, tuiuiu a gente tava falando que talvez tenha, né? Mais cedo parecia que era, não sei se é. Eu Mas sei tem que flamingo, tem é. um outro preto lá que eu não sei, tem garça. Tem umas espécies aí, tem bastante.
Foi uma noite tranquila. É mesmo, nossa. Dormimos até acordar. E fresquinho. Por mais que tenha assim, ó, vários insetos. E um inseto mais diferente do outro, deu pra ficar de boa. E deu pra dormir até com a porta aberta. Isso porque chegou um casal de pescadores que falou pra gente que realmente o lugar é seguro, que muitos viajantes vêm aqui. Tá tendo bastante bichinho. Muito, olha Esse só aqui, isso aqui. esse é o que tava na lâmpada ontem. Vamos ter voltar que pra subir, casa, senão- bora. Que o sol também já tá pegando. Aí, Marujas, a âncora do barco lá, ó. Dá uma flagrada lá, cameraman. Ih, caralho. Ah, é as pedras. Pedra. Boa ideia. Embora que esses bichos tá perseguindo nós. Vamos que tá uma... Veio uma névoa de inseto. Bora, corre, corre. Olha isso. Não dá pra ver, mas é muito. São muitos. Muito bicho também. Muito, olha isso. Dá muita dó, né? Chegar num lugar tão bonito assim, mas a quantidade de lixo também é imensa. E a gente que já passou por tantos lugares lindos assim, lagoas, a gente fica triste quando chega no lugar e percebe que como tá seca, né? Olha só essa região. Nas fotos que a gente viu do Overland, os viajantes tiravam uma foto onde tá a combinha ali, ó, e dava pra ver toda essa parte do lago aqui, ó. Eles tomavam banho, pegavam água, tudo bem mais próximo. Agora, vocês acompanharam a caminhada que foi para chegar ali, e ali continua muito raso, muito, muito raso. Os pescadores que vêm ainda para tirar o seu sustento daqui do lago, eles vão por ali, ó, e contornam essa parte para sair numa parte mais funda lá do outro lado. Esse lago é bem grande, a gente viu pelo Google Maps. Tem... A foto deve ser de 2020, eu acho. Como? A foto que a gente viu deve ser de 2020, né? Será? Porque eu acredito que em uma temporada de chuva, que aqui já passou essa temporada, eu acho que uma temporada de chuva não volta água até aqui não. Não, será? E aqui costuma chover no México no verão. Essa parte aqui que é mais seca ainda. É como no Brasil também, né? No verão vem as chuvas. E depois da caminhadinha, Café da manhã. agora sim, um super café. Tinha tomado só o cafezinho preto para poder dar uma caminhada antes que o sol esquentasse. E agora preparamos, como você fala, Fá? O druida fala Parece um café. hotel 5 estrelas. Isso É mesmo. até a represa particular. Oh! Café de hotel, nossa, é bom demais. Então, self-service. À vontade. Eu fiz até suco de laranja hoje, tem iogurte, tem omelete. Isso porque a gente segue estrada. Vai dar uns 200 e poucos quilômetros, quase 300. Essa é a nossa missão do dia. E a ideia é sair ainda aqui na parte da manhã, sair daqui ainda na parte da manhã, nossa ideia. E vamos subir. A gente está do lado do Pacífico. Isso aí. Agora a gente vai cruzar na parte mais baixa para não pegar montanhas. Então a gente veio por essa estrada justamente por causa disso, para não forçar demais a combinha e aí atravessar para o Atlântico. Acho que a gente não chega hoje Não, no mar, mas hoje não. fica por aí que tem muita estrada pela frente. Deixa o like aí, galera. Esse daqui não é meu lado bom, não. Meu lado bom é esse aqui, ó. Agora tá assim. O melhor ângulo. É isso aí, ó. Deixa seu like, um comentário, nem que seja um coraçãozinho. Isso ajuda muito nós nômades. Vocês aí de casa sabem como é. O nosso projeto não saiu com muito dinheiro, nada guardado. A gente realmente é um tantinho loucos, mas muito sonhadores, com muita fé, com muito foco. A gente trabalha para realizar esses sonhos. Então, compartilha com os amigos, para você que sonha em viajar, que a gente possa ser um incentivo, que a gente possa dar ainda mais apoio para você que tem medo. Então, que a gente possa passar as boas energias, todas as coragens necessárias para que você realize seu sonho. Se não, que você siga junto, pelo menos acompanhando, para se divertir um pouco aí de casa, para
conhecer lugares novos, para aprender culturas, vamos junto. Isso Então, aí. clica no se inscreva. Tem também um sininho, que aí você fica sabendo todos os vídeos que estão novos no ar. Bora pro café! Bora pro café. Essa vai pros amigos e amigas. Coloquei um suco de laranja pra Karina, pra cá, e botei açúcar. Ela falou, não queria açúcar. Falei, pô, então você tá fazendo igual o baiano lá, o gringo lá na Bahia. O gringo chegou lá na Bahia, chegou no Pelourinho, uma sede danada, e falou, nossa, vou tomar um suco de laranja natural agora, um jarro. Ô garçom, traz aí pra mim aí um suco de laranja natural aí, sem açúcar. O baiano falou, pra já. Demorou. Passou uns 20 minutos mais ou menos. E falou, oi, cadê o suco? Ele falou, tá vindo. Aí passou mais uns 3 minutos, chegou o suco. Uns 2 dedos de açúcar no fundo assim. Aí o gringo virou pro baiano e falou assim, mãe, uai, eu não pedi sem açúcar? Ele falou, gringo, só não mexer, não mexa. Vai ficar lá no fundo. Ah, que piada é essa? E aqui é o making off, ó. Estamos filmando aqui, ó. Molecada tá aqui embaixo aqui, ó. Tomando conta das ovelhas, cabra, tá tudo lá embaixo pastando e eles ficam aqui na sombra, só tomando conta. Um monte. A Oninha tá debaixo. Tô só de olho nas cabras, né, dona Olha? Pelo jeito a uva vai secar rapidinho, né? Nesse sol que tá, o sol trincando. Vamos aqui. voltar aqui. Agora sim. Agora é melhor, né? Lavando aqui embaixo. Se a gente tiver uma extensão, dá pra lavar fora. Então a nossa tá guardada, só Deus sabe aonde, nesse baú aqui mágico, parece a porta de Nárnia. Ó. E a gente vai estrear com a camiseta da Combinômades, que tá sujinha, ó, precisando lavar. Vamos ver se rola. Aqui tem onde bate, ó. Fora isso, vem essa pecinha que serve na hora de centrifugar. E a gente ficou bobo e muito feliz com o presente que a gente conseguiu através de vocês, principalmente o Rogério e a esposa. E aqui foi a primeira vez que a gente colocou a maquininha para funcionar e vou falar que ela tem ajudado e muito na Kombi. Essa é a segunda parada para abastecer e o valor tá aqui em cima. Opa, até saiu Aqui. aqui, aí. Aqui a gasolina tá 23 pesos e 18 centavos. Vai ficar aqui também a conversão. O que é bem caro, né? Para Caro. todos os países que a gente já rodou. Barato não. Que eu me recordo, acho que essa está sendo a mais cara até agora. E fora as distâncias, né? Porque México é isso, é grande como o Brasil. Então, cada lugar que a gente pense nisso, no mínimo aí 200 quilômetros. No mínimo. E agora a gente está numa parte de uma rota que é a rota dos refugiados, que a gente já mostrou em outro vídeo. Chocou bastante. E aqui, ó, a gente pode ver que eles ficam na parada para levantar um dinheiro, né? Como abrindo porta e pedindo mesmo para o pessoal uma ajuda para poder seguir adiante. Primeiro pedágio até agora, vamos ver aí. Parece que é 86 pesos. Vamos a ver. Olá, buenas. A ver. 86 mesmo. Sí, gracias. E olha só como é. E tá aqui o troco para vocês conhecerem, quem ainda não viu as moedas do México. Aqui tem algumas de 1 e uma de 10, que daí R$3, 3 e pouquinho. Uma moeda bem grande essa de 10 e tem uma imagem bem bonita, assim, um desenho nela. E engraçado que tá escrito Estados Unidos Mexicanos.
E minha gente, hoje o dia tá muito quente. Já tá começando a... O microfone do frentista era o cone para avisar ali, acho que para virem cobrar. Bem, tá calor, já estamos aqui por volta de 2 da tarde. Faltam 171 quilômetros para chegar na parada onde a gente marcou. É um posto de gasolina hoje que a gente vai dormir. Espero que seja tranquilo, assim como foi lá o lago para dormir. E esse posto ele tá marcado no Overland como um ponto de parada bom, seguro e que tem banho, tem uma ducha. Então é para lá que a gente vai. A gente tá na esperança de chegar também antes que anoiteça. Vamos ver, porque a combinha, como vocês já sabem, é bem devagar. Devagar e sempre. Esse é nosso lema. Afinal, além de ser uma Kombi antiga, ela leva toda uma casinha, né? Então é bem pesada. A Kombi, o que ela não tem de rapidez, ela tem de força. Aguenta subida, aguenta muito bem, mas rapidez não tem não. Tem que ter paciência nesse sentido. Deu 523 pesos e 28 centavos. Vamos botar aqui em cima depois aqui o valor em reais. E nem dá pra sorrir tanto assim não, é bastante. Gente, tá caro mesmo a gasolina. 23 litros. Tanque cheio, vamos pegar a estrada. O solar virou 10 agora, cara. Nossa! Jogou longe. Ai, eu não tô acreditando. Nossa, e arrancou tudo, a força, o toldo, foi o toldo embora também, nossa. E os pezinhos, nossa, o toldo tá aqui. Então, foi o todo que voou, velho. Por isso que a placa voou. Tá muito vento mesmo, muito. Não é à toa que é uma região assim, ó, de energia eólica. É. Ai, nossa. Eu não acredito. Nossa, meu Deus. É, e olha o barulho que ela tá fazendo, tá quebrando o resto. Tá tudo estilhaçado. Meu Deus, eu não tô acreditando. Por essa a gente não esperava. Engraçado que, por mais que esteja vento assim, ó, o cabelo como tá, não parece que seja um vento, ó, agora parou o vento, mas foi uma rajada só que realmente levou o todo, que nem o Fá falou, rompeu um tubo dessa grossura, aí voou todo, voou placa, voou tudo, perdeu. Olha a distância de onde tá a Kombi, olha isso, ó. Olha onde ela foi parar, a nossa placa. Faltando 3 km para entrar nessa estrada aqui, que dava o vento mais tranquilo. Perdemos. Aconteceu? Não sei. Alguma coisa aconteceu no meu pedal aqui. Nossa, o pedal saiu, Fá. Ele Quebrou. baixou. Não, ele baixou. Eu pensei que ele tinha caído a tampinha, não? Vai dar tudo certo. Vai dar. Olha a situação do menino. E é lembrar que esses dias difíceis passam e que vem coisas melhores. Ganhamos hoje já, ó, um galãozão de água. Tá saindo agora o moço ali, ó. Tchau, graças. Oh, graças. Você vê, depois da tempestade, não sei, né? Ainda estamos bem desanimados, bem chateados. Essa é a verdade. O prejuízo ontem foi daqueles, foi o maior. Olha só o tanto de coisinha, até alho engraçado, né? Como são as coisas, eu sem alho, ainda falei tanto do alho, eu tô precisando parar pra comprar alho.
E pão, uma das coisas que a gente consome, gosta. Suquinho, tem bastante coisa. E água também, né? Deu até água. Deu até água, sim. Um garrafão de água. Nossa água tá acabando. A água de beber tá acabando. Foi na hora certa. É isso aí, é não desanimar mesmo. E a gente dormiu aqui, ó. Nesse posto de gasolina, Pemex. Tem a ducha ali, ó. Tomamos uma ducha. Tem banho aqui. Tem conveniência ali. E aqui que a gente dormiu. A Kombi deu ruim ontem também, o cabo de embreagem, soltou ali do pedal. Ficamos uma hora e pouca tentando, como vocês viram aí, não conseguimos. Teve que pagar um mecânico. E ele não cobrou baratinho. Final do dia pra noite, de domingo ainda. E é isso aí, vamos pra frente. E hoje a gente completa 5 dias na estrada. Ontem foi com certeza o pior de todos os anos. Mas é isso, seguir em frente, desistir não tá na nossa lista. E a gente vai ver agora uma cidade onde tem um suporte melhor pra gente correr atrás dessas coisas, mudar um pouquinho os planos. Afinal também acho que a gente não tem o dinheiro para chegar até Cancún agora de pedágio, já foi um tanto ontem no mecânico. E lembrei de mais uma coisa, olha esse barulho, tenho que resolver esse barulho, não sei se é solda ou se é engraxar os pinos, né? E a cidade que escolhemos para ficar foi Minatitlán. Aqui conseguimos ajeitar o que era preciso na Kombi com pessoas especiais e ficamos tranquilos em uma praça onde ficamos conhecidos por toda a vizinhança, um lugar que marcou. Tchau! Tchau! E de Minatitlán ainda falta algumas paradas até o nosso destino Cancún. E já saindo do túnel, de cara com o pedágio. O nosso primeiro pedágio agora nessa parte da estrada, mas já foram inúmeros os pedágios no México. É um país que tem muito pedágio mesmo. E não são baratinhos não. E dessa vez a parada foi em Ciudad del Carmen, um lugar que de cara gostamos. E a Oni que o diga. Aqui o projeto e a Kombi ganham o apoio para soldar a porta e restaurar o toldo. E ficamos por um tempo em uma praia pública inclusiva chamada La Puntilla, com tudo que o viajante mais gosta e precisa: água, banho, ducha, luz, segurança e um Wi-Fi bem pertinho. E começando aqui, daqui pra frente agora é a Península de Yucatán. É Caribe mexicano, Bora é lá. Cancún. E quem diria, hein, com uma combinha. Então Bora é pra lá. falar que é possível, né? É muito possível, só vim, sem medo. É vida boa! E olha, para quem pergunta, opa, vou cortar ali, mas para quem pergunta se a maquininha de lavar tá dando conta, olha o tanto de roupa, já é a segunda remessa que ela lavou. E vamos que vamos, de pouquinho em pouquinho, a bichinha também é forte, né? É forte, igual fumo de rolo. Ih, agora sim! Sério? Bora, Sério? Cancún! É sério? Tá funcionando? Olha lá. Dá uma espiada. Daquele jeito lá que tem que funcionar, galera. E depois de comemorar muito a instalação dos painéis solares, agora semi-flexíveis, a gente segue estrada. Vai devagar. Acho que não é nem a velocidade, é a ondulação mesmo do asfalto. Derruba tudo. Tá cheio. Ai, tá muito cheio, é na boca.
E agora a gente vai contemplar esse pôr do sol aqui junto com vocês. Daqui a pouco a gente tá voltando lá pra Combinha pra fazer a janta e pra tomar um banho, né? Ah, pulo, hein? Não, não. Olha o cascão da turma. Vou preparar um banho lá também. E é isso. E Campeche marcou pelo lindo pôr do sol, mas a missão no outro dia foi seguir a estrada até Mérida, uma cidade grande. E é isso, por outro lado é bem animado para quem tá saindo às compras, uma loucura. E o lado triste disso, como toda cidade grande, é que a gente vê muito pedinte e principalmente senhores de idade, como a gente mostrou também agora há pouco, criança vendendo as coisas. Isso não é só aqui não, passa em várias partes do mundo, né? Pelo menos nos 16 países que a gente passou, cidade grande tem disso, infelizmente. E aqui a Kombi foi outra vez pro mecânico. E a gente achou melhor vir aqui antes de seguir a estrada, porque como já tem essa indicação desse mecânico e do clube de Volkswagen, a gente quer muito solucionar essa questão do ruído, do barulho. Tá cada vez pior, mas graças a Deus, mais um perrengue resolvido. Chega, hein, México? Chega! E assim a gente segue a estrada. 3, 2, 1. Parece que a gente vai chegar junto com a chuva em Cancún. Faltam 16 quilômetros e para não ficar tão fácil a aventura, erramos um pouco o caminho. Ai meu Deus, o Google Maps parecia que era para virar para o lado e acabou que entramos errado. Ainda bem que o retorno é aqui na frente, o que tudo indica. Vamos ver. E chegando em Cancún, já apaixonados pelo lugar, a gente pôde perceber o porquê que os brasileiros falam tão bem daqui. A praia tem toda uma infraestrutura, água clarinha e lugares como esse que a gente pôde ficar de graça, dormindo e acordando com Wi-Fi, com segurança e pertinho do mar. E mais uma missão cumprida e um sonho realizado. Chegar até aqui foi sinônimo de muita satisfação e realização. E a gente aproveitou muito todos os dias que aqui passou. Inclusive aqui que a gente passou a virada do ano. Mas o México não é só Cancún. Então a gente segue estrada porque tem muita coisa pra gente conhecer por aqui. Afinal, nós somos nômades. Chegamos a lugares onde a gente só ouvia falar através de viajantes famosos ou na TV. Pode. Vamos lá. Meu, é bem leve, mas ao mesmo tempo é bem grande. Vamos ver se o trem é bom. Mistura de salgado com doce. Isso é o quê? O queijo ralado? Você deu um bocadão aí agora, hein? Morder mais devagar, hein? Caiu metade. Caiu metade nada, tá muito estranho. Seguimos aprendendo. Não, se liga nisso, galera. Dentro do pão, eu não sei nem se é comestível. O pão tava muito bom, o pão doce chamado de Trança dos Reis. Acho que é isso o nome, mas em espanhol. A gente acabou de ganhar aqui. Mas tomei um susto. E nós perdemos as contas da quantidade de paradas que a gente fez aqui em Yucatán.
Em cada praia, em cada cantinho que a gente ouvia falar, a gente passava para conferir. Então é isso, é saber que na vida, entre os dias maravilhosos, vão ter aqueles de perrengue que você precisa ter paciência, que tudo passa. Descobrimos quem é o Antônio! Valeu, Antônio. Graças. Muitas graças. México de grandes mudanças pessoais, internas, externas, de grandes decisões que transformaram o nosso projeto, que era do Brasil ao Alasca, em Brasil pela América Latina. Bom também, afinal ainda há tanta vida para viver que a gente não pode se resumir até onde não chegou. A vida surpreende nos finais de cada capítulo, porque todo final é sempre um novo começo. Hasta luego. Até a próxima.